Bem-vindos a mais um episódio aqui do Geração G4, nosso podcast aqui do G4 Educação, das comunidades do G4, onde a gente traz alguns alunos, membros das nossas comunidades, do G4 Clube, do G4 Scale, para que eles possam compartilhar com você aí que está nos ouvindo um pouco da história, da jornada e principalmente os insights que ajudaram eles a desenvolver, né, a levar os seus negócios para novos patamares. E hoje eu tenho um convidado aqui super especial, né? Todos eles são muito especiais, eu sempre falo isso, mas esse aqui realmente é um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito, é sempre uma aula conversar, bater um papo com ele, e a gente até brinca, né, lá no G4 Clube. Ele foi aluno nosso do G4 Educação, ele hoje é membro do G4 Clube e ele é o cara que mais faz perguntas ou faz as melhores perguntas para os professores internacionais que a gente traz. Ele muda a chavinha lá dele, vai para o inglês, faz as perguntas em inglês e ele se apresenta para os professores como o Rick Mason. Mas é o Ricardo, pra gente aqui, né? Para nós é o Ricardo Mazon. Ricardo, obrigado aí pela... Imagina. Ricardo não, Mazon, né? Mazon, todo mundo né? chama de Mazon. Obrigado aí por aceitar o convite, cara. Prazer enorme te receber aqui. Vamos bater um papo super descontraído, de boa, trazer alguns insights aí pro pessoal. Mas antes disso, pedir para você se apresentar aí para a galera, falar um pouquinho quem que é o Ricardo Mazon, o que é que você faz, um pouquinho das suas indústrias. Acho que vai ser um papo legal. Legal, eu que agradeço o convite, prazer enorme estar aqui com vocês, né? Essa oportunidade de dividir um pouco conhecimento. Sempre que a gente divide, a gente aprende cada vez mais. Com certeza. Né? Eu sou Ricardo Guerreiro Mazon, tenho 47 anos, sou formado em administração, com pós-graduação de marketing e vendas, com mestrado em administração, MBA, na GV, com conclusão na UCLA lá em Los Angeles. Que legal. Né? Belo currículo. Estudei bastante e continuamos estudando, né? Por isso que nós estamos aqui. Eu sou hoje CEO do grupo Forte Mil Plastimil, né? É um grupo que completa 50 anos nesse ano agora, 2023. É um grupo que começou com meu pai em 1973. Meu pai é um imigrante italiano, veio do nada, começou do zero, né? E eu sou a segunda geração, estou na empresa há 30 anos, tá? No grupo Forte Mil Plastimil é formado pela Forte Mil, que é uma distribuidora de resinas termoplásticas. Nós somos distribuidores Braskem, somos um dos 5 distribuidores da Braskem no Brasil. Somos o mais antigo distribuidor de resina termoplástica no mercado hoje. Uau. E pela Plastimil, que é uma indústria, nosso braço industrial, onde a gente faz compostos termoplásticos e muito focado em reciclagem de plásticos na indústria hoje da sustentabilidade. Principalmente, que nós estamos falando muito de ESG, né? Mas a gente recicla há 50 anos, né? Então a gente é focado muito em reaproveitar o plástico e trazer o plástico para uma nova vida. Esse é o nosso foco e nós estamos nessa indústria há 50 anos trazendo soluções para ser aplicada em diversos produtos. Esse é um mercado que está crescendo muito agora, de novo, com toda essa onda de sustentabilidade, a necessidade de reaproveitar os materiais. Sim, fantástico, cara. Pô, então tem muita história aqui pra gente conversar, né? Tem um pouquinho. Vamos lá, vamos do começo. Então, quando você tem 47, a indústria tem 50, né? Então começou antes mesmo de você nascer, né? É isso aí. Mas imagino que você tenha praticamente passado sua vida inteira meio que lá dentro, né? Junto com seu pai, acompanhando. Como que foi esse processo, né? Muitos dos nossos alunos, né, e ouvintes vêm também dessa parte da indústria, né? E também de empresas familiares. É um assunto que a gente até toca bastante aqui já no podcast. Mas conta um pouquinho pra gente, como que foi o seu desenvolvimento, né, para que você pudesse assumir a empresa? E foi algo que foi tranquilo entre você e seu pai, italiano, né, sangue quente, né? Não foi? Quais foram os maiores desafios? O que é que você faria de diferente? Ou o que é que você daria, por exemplo, de insight hoje para quem está passando por um momento parecido? Legal, vamos lá. Desde que eu me entendo como gente, eu já visitava a empresa, a indústria do meu pai, né? Lembro de desde 6, 7 anos de idade, quando a gente começava a dar muito trabalho em casa, minha mãe mandava a gente nas férias para a empresa, né? Eu ficava no telefone, atendia telefone, tirava pedido, descarregava caminhão, né? Aí começava a brigar com meu irmão nos caminhões, meu pai mandava a gente para casa, né? Mas desde lá a gente frequentava já o ambiente da indústria e como as coisas funcionavam. Mas para valer, quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com meu pai quando eu fui lá na indústria. Eu sempre tive para mim, desde que eu tinha 15 anos, que a minha vontade era dar continuidade aos negócios do meu pai.
Legal, né? legal. O meu desejo sempre foi tocar um negócio, Já evoluir deve o ter negócio. facilitado bastante, né? Assim, eu sempre tive essa visão de que o meu futuro ia ser lá. Eu tive a escolha, graças a Deus eu tive a sorte, né, de meu pai poder me proporcionar essa porta de entrada, que depois teve vários desafios, vou contar um pouco para vocês, né, mas para mim foi muito claro que o meu futuro seria na Forte Mil, na Plastimil. Sempre tive esse desafio para mim de ser a segunda geração e fazer o negócio dar certo. Né? Então, com 18 anos eu fui estudar, fazia faculdade de manhã e à tarde eu ia para a empresa. Certo. Então, quando eu comecei primeiro dia na empresa, meu pai, nunca vou esquecer, meu pai me deu um par de luvas, me deu um jaleco, me colocou na mão do gerente da fábrica e falou assim, ó, tá aqui, cuida dele, nos próximos 3 anos eu não quero nem ver ele no escritório. Né? E eu na fábrica fui... chão de fábrica mesmo. Chão de fábrica. Entendi. Eu fui... meu pai é italiano, então escolinha europeia, né? Então eu fui varrer chão de fábrica, descarregar caminhão, carregar caminhão, tocar máquina, né? E eu passei... por todas as áreas da empresa até sentar onde eu estou sentado hoje, né, com vários desafios. Então, fui gerente de fábrica, fui assistente de laboratório, fui vendedor, fui gerente comercial. Então, você pode imaginar, eu passei na fábrica e assim, foram vários desafios, né? Se de um lado quando você é a segunda geração da empresa, você tem todas as portas abertas, ninguém vai falar não para você. Sim. Né? De um outro lado, você sempre é o filho do dono. Exato. Né? No você primeiro tem que se momento, provar muito, né? até você criar a identidade própria, né? Você é o filho do dono e você tem que aprender a conviver com isso muito bem. Isso não pode ser um problema para você, porque você criar sua identidade é um desafio, mas é um desafio que só tem uma pessoa que pode resolver, que é você. Né? Então você tem que fazer a sua jornada, fazer por onde, né? E nessa estrada, obviamente, eu tive muitos professores dentro da empresa, né? Mas eu sempre tive uma coisa para mim que eu carrego até hoje e vocês são a prova mais viva disso. Eu sempre perguntei muito. Né? Eu sempre perguntei muito. Ótimo, sempre fui curioso. Muito. Meu avô falava para mim o seguinte, olha, a gente tem 2 ouvidos e uma boca que é para a gente ouvir o dobro do que a gente fala. Legal. Então eu sempre exercitei muito essa coisa de perguntar e ouvir o que as pessoas tinham para te ensinar. E eu aprendi não só com as pessoas mais elitizadas dentro da empresa, mas eu aprendi muito com as pessoas mais humildes dentro da empresa. Né? Isso para mim trouxe uma bagagem muito grande. E hoje, na empresa, eu sei se precisa daquele faxineiro naquele canto, se precisa de uma pessoa para tocar aquela máquina, precisa de 2, né? Então, isso te dá muita propriedade para você poder tocar teu negócio de uma forma muito legítima. Sim, né? Sem dúvida. Entre os desafios, né, ser segunda geração, ser filho de italiano numa empresa não é fácil, né? Você tem que se provar muito, porque... Eu acho que não é só o italiano, né? O empreendedor em geral, a pessoa que cria a empresa, ela tem aquele sentimento muito paternal com a empresa de que ela fez e ela teve capacidade para fazer aquilo lá. Né? E quando você tem uma segunda geração para assumir, existe, obviamente, uma desconfiança muito grande se essa pessoa vai ter condições de dar continuidade àquilo que eu criei. Né? E quando eu falo da sombra, existe a sombra de imagem perante a empresa toda, mas existe a sombra natural entre empreendedor e sucessor, né? De você conquistar o seu espaço legitimamente dentro do negócio. Então, entre várias andanças, idas e vindas, né? Eu me lembro nunca uma coisa emblemática, uma vez eu discuti muito forte com meu pai dentro da fábrica, aquelas discussões de italiano, que eu não vou poder aqui explicitar muito mais no podcast, né? As mãos voando para tudo que é lado, né? Mãos, palavras carinhosas, etc e tal, né? E eu fui despedido pelo meu pai às 3 horas da tarde. Deve ter sido bem tranquila. Exatamente. Fui mandado embora, né, no meio da fábrica. Peraí, com quantos anos você estava? Aí eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. Então já estava uns 6 anos. Eu era o gerente da fábrica, essa época eu era o gerente da fábrica. Tá. Mas ele viu alguma coisa que ele não gostou, começou a dar uns porra em mim, foi aquela briga toda, enfim. E aí eu fui mandado embora. E curiosamente, às 7 horas da noite estávamos jantando na mesma mesa em casa com a minha mãe, né? E aquele negócio, eu como bom taurino também sou teimoso, não vou ceder a minha parte. E nós ficamos mais ou menos umas 3 semanas sem se falar. Mas você realmente deixou de ir para a empresa? Não, no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava lá porque o meu compromisso não era com ele, meu compromisso era com a empresa. Legal. Né? Então bacana, foi ali, acho que foi a partir daquele momento que ele começou a me respeitar como profissional.
Sim. Né? Não como filho sucessor, mas como profissional. Então eu nunca vou esquecer. Você se provou para ele, né? A empresa falou, tinha cara, 2 beleza, não gosto de você no momento, né? Tô Sim, com raiva não de tô você. gostando do que você fez, exato. Mas eu preciso estar aqui porque a empresa depende de parte né, do Exatamente. Do resultado depende eu do falei assim, trabalho acho aqui. que eu achei alguém que vai conseguir dar continuidade naquilo que eu comecei. Legal. Né? E aí eu me lembro que a empresa tinha 2 andares, meu pai sempre foi muito comercial, então ele tocava o comercial lá em cima e eu tocava a fábrica lá embaixo, e nós ficamos 3 semanas sem se falar na fábrica, falando por terceiros. Um mandava recado para outro mandava recado para um, e minha mãe no meio do Avisa caminho, pra ele. minha mãe no meio do caminho, tentando intermediar, tentando fazer a coisa funcionar. E aí eu me lembro que depois de 3 semanas, né, eu como filho e empregado, eu não era sócio, eu era empregado. Fui na sala dele, bati na porta dele e eu falei assim, olha, pai, é o seguinte, eu tô errado, né? Eu não posso falar do jeito que eu falei com você na frente dos funcionários e tal, mas é o seguinte, se você quiser dar um pega em mim, você me põe dentro da sala e me dá com o taco de beisebol na cabeça, mas falar comigo assim na frente dos meus liderados, você nunca mais vai falar. Legal. Entendeu? E a partir daquele momento, ele olhou pra mim assim, desconfiado, falou assim, tá bom, vamos trabalhar. Tony, daquele dia... Ou seja, ele entendeu o recado. Entendeu? Daquele dia em diante, meu pai nunca mais fez uma conta sem me chamar na sala dele pra fazer a conta junto com ele. Que legal. Entendeu? Então, acho que ali ele pegou todo o desafio que tinha e falou, legal, agora você tá desafiado, agora vem cá que eu vou te dar a segunda parte do livro. Agora vem cá que eu vou te ensinar, senta aqui na frente que eu vou te ensinar outras coisas que você não tinha como aprender até agora, que você pegou a parte que você aprendeu, né? Sozinho. Mudou uma chave na cabeça dele, né? Deixou de ser o Mason, né? Que trabalha aqui. O Ricardo que trabalha aqui. Exato. Né? Que ganha o seu salário e está trabalhando aqui, passou a ser o sucessor. Exatamente. Eu acho que ali foi um divisor de águas para nós dois, né? Para nós dois. Meu pai, como italiano, era muito autoritário, a gente tinha muito receio dele, todo mundo é como filho, né? Sim. Tinha muito receio dele, muito medo, e a gente criou uma relação maravilhosa, né? Hoje meu pai é vivo, graças a Deus até hoje, eu brinco que ele é o meu conselheiro de luxo. Legal. Né? E eu sempre falo muito para as pessoas que cabelo branco e sola de sapato tem muito valor. Sim. Né? Isso não está escrito em nenhum livro. A história que essas pessoas viveram, né? Os perrengues que eles passaram, o que você tem para aprender com eles não está em nenhum livro. Então tem muito valor, e eu falo com meu pai 2, 3 vezes por dia. Ele não está na operação hoje em dia, as 2 operações respondem diretamente para mim, mas eu falo com ele, me confidencio com ele, e a gente é muito cúmplice, a gente troca figurinha de tudo todo dia, e hoje eu tenho certeza que ele tem toda a tranquilidade do jeito que eu conduzo os negócios. Ele continua sócio, obviamente. Sim, continua sócio, mas hoje eu tenho liberdade total de tocar as operações e obviamente sempre alinho com ele por respeito. Claro. Por respeito e por consciência de que quando eu falo com ele, eu sempre tenho alguma coisa a mais para aprender. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, a gente tem uma relação muito legal, de confiança muito grande no trabalho. E aí, nesse processo, mas quando que se deu essa realmente tipo, toma, agora o meu filho é teu filho, cuida dele? Foi uma transição muito natural, conforme as coisas foram evoluindo, os desafios foram aparecendo, né? Mas eu me lembro assim que não teve nenhuma posse emblemática de falar assim, agora você é o presidente. Não teve nada disso. Foi natural mesmo. Foi um phase in, phase out natural, mas faz uns 7 anos, mais ou menos, que toco diretamente, as pessoas respondem para mim diretamente. Entendi. Tem uma fase muito interessante que quando a gente estava dividindo muito as coisas, né? Às vezes alguns funcionários têm aquela malandragem de vai lá, pergunta para um... É tipo pai e mãe, né? E depois vai lá, pergunta para outro. Exatamente isso, para ver como é que é. E a gente se alinhava muito, a gente sempre teve um negócio muito simples. Isso começou um negócio com o Ângelo, né? Meu pai chama Ângelo, mas na empresa eu chamo ele de Ângelo, né? Eu chamo ele de pai, mas por terceiro eu chamo de Ângelo. Então eu falo assim, se começou com o Ângelo, termina com o Ângelo. Começou com o Ricardo, termina com o Ricardo. E a gente vai estar sempre alinhado. Né? Então a gente sempre teve isso muito claro, e isso foi uma das lições muito grandes que eu uso hoje com os meus liderados. Sim. Né? Você começou com aquela pessoa, termina com aquela pessoa. Não adianta você começar com ele, depois vir pedir para mim, ver se você vai fazer alguma coisa diferente. Né? Então, é uma política que eu aprendi desde cedo, de você começa um negócio, termina um negócio. Mais ou menos por aí, foi muito legal. Legal. Mas me diz uma coisa aqui então. Nesse processo, então estamos falando aí de 20 anos, não, 20... 47, nós estamos falando já de 29 anos, 30 anos. Vou para 30 anos. Vai para 30 anos que você está lá na 30 liderança. Anos, a 7 que eu sou... Na empresa. Na empresa. A 7 que eu toco, beleza. Que a empresa responde para mim. Beleza. Nesse processo, você falou muito aí, né? Que você é muito curioso, que você faz muita pergunta, que você gosta de estudar, tudo. Nesse processo,
como foi essa evolução também do Mazon como gestor, né? Você teve uma formação aí aparentemente muito legal, né? E ultimamente, não lembro quando, mas acho que uns 2 ou 3 anos atrás você procurou... Não, 3 ou 4 anos 3, atrás. 4 anos. Eu fui da turma dos CEOs. Você foi da turma dos CEOs, verdade. Então foi 2019 19, ainda, né? 19. Outubro, se não me engano, 2019. É Você procurou o Pré-pandemia. G4. Pré-pandemia. Ajudou na pandemia, hein? Eu imagino. O G4. Imagino. Isso aparentemente foi algo que você sempre teve, né? Mas teve algum momento que você se afastou um pouco mais dos ensinos e aí... Sim. Como Sim. que foi isso? Vamos lá, né? À medida que eu ia performando no trabalho, eu ia direcionando os meus ensinos para aquilo que me fazia falta no dia a dia. Né? Depois de um tempo que você conclui, vamos falar assim, essa jornada de mestrado e tudo mais, vamos falar assim, a jornada mais clássica de aprendizagem, né? Principalmente num business médio, de médio porte, né? Você acaba se dedicando muito ao negócio e você enfia a cara lá para dentro e vai com tudo. Né? E o que você não percebe, você fica meio míope, que você acaba vivendo muito só dentro da sua indústria. Sim. Né? A indústria de plástico é uma indústria grande, gigante. Né? Hoje em dia eu brinco, onde se olhar tem plástico para todos os lados. Né? Não adianta lutar contra. Né? A gente tem que trabalhar a favor na reciclagem, que aí é o outro lado nosso. Sim. Mas só para você ter uma ideia, o plástico vem lá desde 1950 e hoje você fala que até 2040 vai dobrar o volume de plástico utilizado no mundo. Entendeu? Então, quer dizer, vão surgir novas aplicações, outros produtos e tudo mais. Então, é um universo formado por 12 mil indústrias transformadoras. Isso né? no Brasil? No Brasil. Não estou falando do Brasil. 12 mil indústrias transformadoras, em sua grande parte indústrias familiares. Sim. Que sempre foi, o Brasil tem muita característica europeia de indústria familiar, de primeira para segunda geração. Né? Obviamente você tem algumas poucas empresas multinacionais, empresas grandes, empresas que se desenvolveram muito, se tornaram grandes empresas de ponta. O Brasil tem características na indústria do plástico impressionantes. Tem empresas aqui que dão um banho em empresas mundiais, inclusive empresas hoje no Brasil que têm filiais fora do Brasil, começaram no Brasil, são multinacionais partindo do Brasil, comprando empresas lá fora. Né? Porque isso o empresário brasileiro tem uma característica muito forte de inovar e de performar, né? Mas então, na verdade, eu acabei ficando muito tempo imerso dentro do nosso negócio e no fim do dia você acaba sendo absorvido, né? Sim. Eu sempre falo com a turma, eu uso a teoria, eu falo que a teoria da areia movediça, né? Quanto mais você se mexe, mais você vai se enterrando dentro dos seus negócios do dia a dia. É bem isso. Né? Então, na verdade... E você surgiu, né? Você veio da parte operacional, né? Pelo que você falou. Sim. Então é algo que provavelmente você realmente era quem dominava aquilo lá. Sim. Né? Era quem mais entendia do assunto e provavelmente era o mais consultado, né? Sim. Até por eu estar sempre buscando informação aqui e ali, né? A gente vai participando de vários fóruns. Tem um lado muito bom disso, mas tem um lado que se fecha. Que demanda, exato. E numa empresa média, para você construir, né? Hoje, qual o meu desejo, né? O meu propósito é perpetuar um negócio que meu pai criou. Né? E para você construir um time, né, para te ajudar a perpetuar, né, a segunda geração da empresa, né, que vai levar a empresa à terceira, quarta geração, se Deus quiser. Né, é um trabalho muito grande, você tem que se dedicar muito a isso também se dedicar a essas pessoas. Mas a verdade é que eu fui cada vez mais entrando dentro do meu mercado, convivendo somente dentro do mercado, e você não percebe, mas depois de um tempo você fica míope. Né? E aí eu tive um CFO que trabalhou comigo, né, que é o Ricardo Natali, um amigo meu, muito Rodrigo Natali, um amigo meu, irmão do Ricardo. Legal. Né? E ele trabalhou comigo e ele teve um evento do irmão dele, do Ricardo, do Natali, e ele falou, pô, Mazon, eu tive lá e, você não sabe, teve 3 caras que apresentaram um negócio, você precisa fazer aula dos caras e não sei o quê. E precisa ir, eu falei, puta, Natália, esses caras, meu molecada, esses caras vão vir oferecer esse curso milagroso. Eu lembro disso. Os caras vão vir oferecer esse curso milagre, esse negócio não existe. O Thales me ligava de lá, tipo assim, de noite, falava, pô, Tony, prepara aí, arruma aí uma turma nova, que a gente já tinha todas as turmas programadas, né? Vai ter que abrir uma turma nova. Eu falei, como assim, irmão? Faltam 2 meses, não vai fechar, você tá maluco. Não, vai, confia, vai dar certo. E foi impressionante. Então, ele ficou impressionado com aquilo que ele ouviu, que acho que ele ouviu, não sei se mostrei, se estava o Thales, o Nardon, o Alfredo. Acho que estava
Valadares e Alfredo, eu acho. Mas ele ficou impressionado com aquilo que ele tinha visto e falou, pô, Amazon, você precisa mudar a tua cabeça, você precisa sair daqui. Eu falei assim, Natália, não dá, meu, tem um monte de pepino pra resolver. Não, mas você precisa fazer o curso com os caras. Eu falei, puta, Natália, meu, mas precisa investir, cara, não tem esse tempo, não tem esse dinheiro, não dá. Tá, não sei o que. Bom, ele fez que eu fui. Que legal. Né? E aí, cara, pra mim, divisor de águas. Eu falo isso de uma forma muito tranquila, né, com carinho muito grande, um respeito muito grande, né, aos meninos, o show dos meninos, né, que ali foi uma coisa que me trouxe de volta pro game de uma forma diferente. Legal. Totalmente diferente. Então, quem já fez a imersão sabe, raríssimas vezes você sai, um cara sai de lá sem uma paulada de coisa para fazer. Isso é uma lição de casa enorme, né? Eu sou um cara que gosta de sair, o caderninho de vocês saiu inteiro escrito, cara, da primeira à última página, só com tudo de coisa para fazer e não sei o que, maluco, aquela cabeça fritando e tal, né? E aí, segunda-feira, eu trouxe todo mundo pra sala e falei, moçada, deixa eu mostrar um negócio para vocês não vão entender metade do que eu vou falar, né? Acho que nem 10%. Mas comecei a passar algumas coisas que eu tinha visto, né? Começar a dividir um pouco o vocabulário. Eu sempre tive isso de dividir também muito com as pessoas aquilo que eu aprendi. Compartilhar o aprendizado, né? Muita gente tem essa falha, cara. Muita gente aprende, vai para um curso ou um seminário, um congresso, alguma coisa, aprende coisa pra cacete e quando volta pra empresa, pro seu negócio... Fica com ele, né? Fica com ele, cara. É muito errado isso. Inclusive, a gente, o pessoal até... Hoje em dia nem sei se estranha ou não, mas antigamente até estranhava um pouco, porque os pessoal perguntavam, posso ficar com o PDF, né? Com a apresentação? Você fala, cara, você tem que ficar. Mas eu posso apresentar mostrar? Pro meu time? Posso mostrar? Tem que mostrar. Mostra pro máximo de pessoas que você Isso é legal. Imaginar. E eu lembro que a gente falou isso na sua turma G4 também. Educação, ele tem essa característica de dividir. São coisas que acho que a mentalidade mudou muito com esse perfil de vocês. Que o pessoal tinha sempre essa questão da propriedade, de não poder dividir, não sei o quê. Tem que compartilhar. E, cara, conhecimento dividido é conhecimento multiplicado, na verdade, né? Ele não é somado, ele é multiplicado. Então, eu juntei a turma lá, né? E aí eu olhei pra turma e falei, cara, parece que eu tô falando uma língua alienígena, cara. Eu tô falando chinês. Os caras tudo me olhando assim, assustado, tal, não sei o quê. E aí eu me lembro que a gente teve vários papos, né? Eu falava, pô, Tony, e aí, qual que é o próximo passo, né? Pra onde nós vamos? E eu lembro que vocês estavam formatando as coisas, começando e tal. Naquela época a gente tava formatando ainda o online. Exato. Não, você tava tendo as ideias, pegando os insights, né? Aí eu me lembro que eu vi no Insta de vocês, falando assim, agora nós vamos fazer o clube e tal, não sei o que tal, nós vamos selecionar os participantes, os empresários. Eu me lembro que eu liguei para você e falei, Tony, eu quero fazer parte disso aí. Que legal, Como é que eu faço fazer parte disso? Eu quero fazer parte disso aí. Falei, nós estamos formatando. Não, me põe aí que eu quero fazer parte disso aí. Põe aí e tal. Não sei. E aí a gente... no fim do dia eu tenho um carinho muito grande que certo ou errado, eu me acho até parte da formação. Mas é mesmo. Porque eu pergunto, eu dou feedback. Mas por que você teve essa iniciativa de né, me ligar e de falar, eu quero fazer parte? O que é que você enxergou que poderia ser diferencial? Eu não acredito em receita de bolo de você fazer uma coisa só. Perfeito. Eu olhei aquilo lá, cara, acabou. Pego esse conhecimento, eu tô com tudo pronto para aplicar na minha empresa. Não. Perfeito. Conhecimento é uma coisa perene, você tem que dar continuidade nele. Perfeito. Entendeu? Até porque ele é dinâmico, a velocidade da informação, da forma que ela é criada hoje, é muito rápido versus a informação que você tinha antigamente, né? As metodologias mudam, as pessoas mudam. E por duas coisas. Um, para continuar estudando, continuar aprendendo, na verdade, né? E outro, para conhecer pessoas diferentes, com experiências diferentes. Sim. Né? Quando você um tipo de aprendizado diferente, né? Na imersão, num curso, numa aula, né? Você tem aquele aprendizado expositivo, né? Você tem um professor, você tem uma pessoa que domina algum tipo de conhecimento que você ainda não tem ou não tão aprofundado, né? E quando você vai para o clube é um pouco diferente, né? Você faz parte por exemplo, uma das dinâmicas que eu particularmente acho bem legal lá é a da board meeting, né? Então você tá junto lá com outras 8, 10 pessoas, compartilha um case e vai todo mundo tentar resolver aquele case. E a gente já sabe de várias coisas que saíram interessantes dos cases, né? Vários cases que saíram dos cases. E eu lembro quando a gente começava a estudar os cases de Harvard e tal, eu lembro que eu falava para vocês, gente, nós temos que ter os cases do G4, né? Nós vamos ter vários cases aqui e é muito rico a hora que você começa a aplicar o conhecimento. E a questão também de fazer parte do clube, justamente de conhecer as outras pessoas, é que muito fechado dentro da minha indústria, né?
você acaba tendo soluções sempre muito iguais. Sim. E você tendo, mesmo com os mesmos problemas, em outras indústrias, você aplica de forma diferente, o crescimento é de forma diferente, o desenvolvimento é de forma diferente. Sim. Então, hoje eu tenho várias coisas que eu faço na minha empresa que eu trago meio que um pupurri, uma mistura de várias coisas que a gente enxergou em outros lugares, de aprendizado de outras pessoas, de divisão de dores parecidas, né, com insights que você teve de várias pessoas de como realizar isso. Então tem uma série de iniciativas hoje dentro da empresa, que algumas eu aprendi com certeza dentro do G4, né, e outras eu aprendi com as pessoas que fazem parte do G4. Com os outros membros, com os outros alunos. Exatamente. Cara, é muito rico isso. Isso é muito legal. Me dá o que é que você, né? E você está nessa jornada aí com a gente, então, há quase 4 anos, né? O que é que você enxergou assim, que você tem alguma coisa que você, putz, Tony, isso aqui fez uma diferença num determinado momento? Ou tem algum exemplo de... Teve. Acho que assim, eu diria assim, para mim, um dos maiores impactos, né, foi como cuidar dos meus liderados. Né? Dos seus diretos. Dos meus diretos. Como eu vim de uma escola muito dura, isso, né? Meu pai, você aprende, e você aprende por mímica, como criança aprende com o pai, com o comportamento, e não tem nada errado, porque naquela época tudo era assim. Exatamente. Né? E ajudou a chegar até onde chegou. Funcionava, então tá tudo certo. Né? Mas para você dar um passo além, eu vi que eu tinha que ajustar muito o meu mindset de como cuidar das pessoas da minha equipe. Como cuidar e, mais do que isso, desenvolver elas. Como eu ajudar elas no desenvolvimento delas. Né? Hoje eu tenho rotinas que eu faço de avaliação de desempenho com as pessoas. Né? E um dos pontos mais importantes dessa avaliação é eu desenvolver com essa pessoa qual competência que ela vai desenvolver durante aquele ano. Né? O que ela vai estudar, onde ela vai buscar conhecimento para aplicar dentro da empresa. E eu falo para as pessoas o seguinte, gente, as oportunidades estão aqui. Se vocês querem crescer dentro da empresa, a empresa precisa crescer. Isso. É uma pirâmide, a empresa precisa crescer. Exatamente. Se a empresa não crescer, vocês não têm como crescer. Né? E se vocês não crescerem, a empresa não vai crescer. Né? É um ciclo vicioso, né? Que no fim do dia ele tem que se transformar num ciclo virtuoso. Isso. Né? Então, se você consegue aplicar o conhecimento e as pessoas vêm junto com você, elas usam o conhecimento dentro da empresa, e a empresa vai crescer. E eu trago isso muito hoje para as pessoas, cuidando delas, fazendo meio que uma curadoria no que as pessoas, da forma que eu posso ajudar, né? E outras formas que elas têm que procurar sozinhas, pelas próprias pernas dela, para trazer conhecimento e aplicar. Porque eu também falo o seguinte, conhecimento que não é aplicado é muito bacana, né? Mas não vai trazer dinheirinho para o bolso. E a gente precisa trazer dinheirinho para o bolso. Então, a gente começa a olhar aquilo que a pessoa aprende, de que forma ela consegue aplicar aquilo dentro da empresa. Isso é uma coisa. E uma outra coisa que eu aprendi muito dentro da nossa comunidade, né, é entender quais são os objetivos de vida dos meus liderados, né, daquelas pessoas que estão comigo. Isso é né, e como eu vou poder ajudar eles a chegar lá. Né? Se eu não vou ajudar eles a chegar lá, a empresa não vai chegar lá, porque na verdade não sou eu, né? Quem ajuda é a empresa. Claro, né? Não vai chegar lá, o que eles estão fazendo lá? Né? Por que eles estão lá? É um ponto de alerta. Por que eles estão lá? Então, é engraçado porque isso remete coisas que eu aprendi ano passado e tinha deixado de usar, que era a questão da empregabilidade. Né? Eu lembro de passações de aulas passadas de gestão que professores falavam o seguinte para mim, né? A questão da empregabilidade, a melhor coisa para uma empresa é quando o teu colaborador, o teu liderado, a empregabilidade é dele, ele tem opção. Isso. Né? Ele tem a escolha e ele escolhe estar na sua empresa. A partir do momento que ele tem a opção e ele escolhe estar na tua empresa, o desempenho dele vai ser muito maior. Com certeza. Né? Então a gente exercita muito isso hoje, de entender onde eles querem chegar e o que a gente pode ajudar a eles chegarem lá, nessa jornada em conjunto. Tá? Isso mudou muito. Isso foi uma mudança, assim, eu digo para você, da água para o vinho. Para mim, para poder fazer a gestão com as pessoas, e tem ajudado muito a gente mudar o rumo da empresa para onde a gente quer chegar. Então, acho que podemos dizer que foi uma questão de como você se tornou um líder melhor para os seus liderados. Sem dúvida. Né? Então foi um desenvolvimento, né? Preciso perguntar para ele, mas eu espero que sim. Bom, mas você está enxergando no resultado, já é um bom indício. Eu sinto na própria proximidade e cumplicidade com os meus liderados hoje. Legal. O relacionamento é diferente. Entendeu? O relacionamento é diferente. Entendi. Realmente mudou. E o que é que você levou de algum
conhecimento, de alguma prática, de alguma ferramenta que te ajudou nisso aí? Teve alguma coisa que você chegou a aplicar? Teve sim. As práticas hoje de algumas reuniões que a gente não praticava. Tem uma coisa que é muito interessante quando você vê como a gente lida com multinacional na outra ponta, né? Como nosso fornecedor a Braskem e outras empresas que nós somos fornecedores e tal. Esse pessoal, por natureza, tem uma forma de gestão muito bem organizada em termos de reuniões e tudo mais. E muitas vezes empresas médias e pequenas não têm. Né? Ela tem uma inércia do dia a dia. Né? Então isso começou, e eu estou nesse processo, né? Eu sempre falo que a gestão é um processo contínuo, eterno, infinito, né? Nunca termina, e você nunca acerta sempre, não é uma coisa que serve. Não existe receita de bolo, né? De fato, né? O que serve para uma empresa nem tanto serve bem para outra, tem a ver com o perfil da empresa e tem a ver com o perfil das pessoas que estão lá para entregar também. Sim, também. Né? Mas a gente trouxe muitas coisas, desde a análise, junto com o RH do perfil das pessoas, né, desde implementação de rotinas de reuniões, não só de avaliação e feedback, né, como de desenvolvimento das pessoas, que eu falei, como também de análise de resultado, reuniões com o pessoal da área comercial. Então, assim, eu tive mudança de várias práticas dentro da empresa. Legal. Que quando você olha para trás, você olha assim e fala assim, pô, bacana. Né? Acho que faz uns 20 anos que a gente não fazia esse negócio desse jeito. Né? E aí, assim, onde você fala, putz, o que você podia ter? Eu nunca me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. E nem que eu fiz. Né? Eu sempre olho para frente o aprendizado. Né? Mas você olha para trás e fala, putz, podia ter começado isso antes, né? Podia ter começado isso antes. Normal. Ia ser bom. Então, vamos lá. Estamos dizendo aqui que... minha mãe vai ficar orgulhosa, né? Mas estamos dizendo aqui, então, que estudar compensa, né? Cara, compensa, desde que você ponha na prática. Né? O conhecimento, ele é válido se você dividir, e você não vai conseguir fazer nada sozinho. Né? Não existe super-herói dentro de empresa. Não adianta chegar lá e como déspota e querer impor. Pode até funcionar alguma coisa, mas não vai funcionar de verdade. Ou por um momento, né? Se você não construir junto com as pessoas, não vai funcionar de verdade. Você não vai ter o comprometimento delas dentro do processo. Né? Mas então, você estudar, tem esse conhecimento, e você entender como aplicar esse conhecimento e a hora certa de aplicar esse conhecimento, porque você também não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo, que não funciona, compensa. Quantas pessoas tem lá nas duas? Nós temos 110 funcionários hoje. 110. 110 funcionários. E aí, esse processo, então, de disseminar esse conhecimento, não é fácil, né? Você faz com os líderes. É meio que uma cascata. É uma cascata. Mas como que foi esse processo? Porque eu imagino que dos últimos 3 anos, 4 anos, então, essa galera aí, boa parte, deve ter visto uma boa diferença, né? Sim. E alguns ficam se sentindo, tipo, putz, beleza, me falaram aqui que eu tenho que fazer diferente, mas não estão me dando... Como é que eu vou fazer, né? O suporte, não Cadê a ferramenta, apoio, né? Vamos lá, o que eu fiz, né? Hoje, a tecnologia ajuda, você tem ferramentas ali que você acaba disponibilizando conteúdos para as pessoas, então eu divido muito. Né? Quando a gente está no Class, eu estou lá, eu estou batendo foto, eu estou tendo insight e vou mandando para as pessoas, eu vou dividindo já esse conhecimento para depois a gente trocar figurinha, ver que práticas podem ser utilizadas, quais práticas não é o momento para a gente utilizar, se faz sentido ou não faz sentido, né? Mas a primeira é de você disponibilizar o conhecimento para você falar a mesma língua. Né? Se você estiver falando chinês, se você estiver falando português, o negócio não vai funcionar. Então eu trouxe algumas pessoas chaves do meu processo até para alguns cursos do gestão, fazem parte. Né? Eu levei o skills para a empresa também, para toda a minha base, então o pessoal tá fazendo skills. Então esse para mim assim, foi o segundo passo que eu comecei a fazer. Os meus liderados começar também a dividir o conhecimento com as equipes deles. Que legal. Para poder trazer e poder unificar um conhecimento. Isso é um processo, eu entendo que é um processo longo. Demorado. Não é um processo rápido. Sim. Nem todos, obviamente, têm a mesma pegada, você tem que respeitar, porque não adianta você falar, ninguém é robozinho, vai estar todo mundo capacitado dessa forma, com essa resposta na ponta da língua, depois de 60 dias. E é muito o que você falou, né? Nem todo mundo está alinhado com, né, o propósito, o crescimento da empresa. Algumas pessoas estão ali porque é a opção escolhas, exato. Eu sempre falo para as pessoas, a gente não pode ser hipócrita, né? As pessoas precisam trabalhar. Precisam ganhar dinheiro, tem conta para pagar. Né? Agora, se as pessoas trabalharem, amando o que elas fazem, com um propósito, entendendo que elas têm condições de crescer, gostando daquilo que elas fazem, né?
é muito melhor para a pessoa, muito melhor para a empresa. Sem dúvida. Né? Então a gente tenta disponibilizar, trazer, mostrar o quanto é importante, né? E a partir daquele momento, as pessoas que abraçam mais, naturalmente, elas vão performar de forma diferenciada, vão crescer de uma forma diferenciada perante as outras. Isso. Né? Então existe a oportunidade de estar lá para quem quiser abraçar. E isso tem uma separação natural dentro da empresa, a hora que você disponibiliza e você indica o legal é que você começa a enxergar quem realmente está, né, mais comprometido, pelo menos no sentido de se desenvolver, né? Não necessariamente com a empresa, mas como aprendi com meu pai, né? Você dá a vara em vez de dar o peixe, né? Você dá a vara para a turma e a turma que mostra que quer pescar, de fato, são as pessoas que vão estar te acompanhando na jornada. A gente tem uma experiência muito interessante lá atrás, quando a gente saiu de Guarulhos para Itatiba, né, que a gente estava falando assim, putz, como é que nós vamos fazer para levar os funcionários que a gente quer levar, porque tem gente que a gente não quer levar. Sim. Né? E aí a gente teve uma sorte, um insight que nós fizemos. Gente, em vez de a gente ficar escolhendo, vamos perguntar quem quer ir. Né? E a hora que a gente chegou, por exemplo, turma, quem quer ir, quem quer ficar? Tony, na quinta casa depois da vírgula. As pessoas que a gente queria levar são as pessoas que queriam ir. E as pessoas que a gente não queria levar são as pessoas que não queriam ir. Entendi. Entendeu? E dali você vê de uma forma muito clara quais são as pessoas que querem fazer sua jornada, sua vida dentro da empresa. Isso. E as pessoas que para aquilo lá é diferente. Se a pessoa está lá, vai fazer outra coisa. E faz parte da vida, é normal. Você não vai ter 110 pessoas lá. Exato. Que 100% das pessoas vão estar na mesma pegada o tempo todo. Né? Então, assim... coisas, conceitos que nem a gente fala muito hoje, né, da disciplina, né, a gente sempre, isso foi uma coisa que mudou muito também, a gente sempre fala assim, pô, tem que estar motivado, vamos lá, né, e hoje o discurso mudou, o discurso, gente, ninguém vai estar motivado 100% do tempo, não. Né, eu sou um cara que eu tô sempre motivado, graças a Deus, eu procuro estar sempre muito motivado, mas eu entendo hoje, e eu forçava isso com as pessoas, fala, pô, vocês têm que estar motivado, tem que estar lá, tal. E hoje eu entendo o seguinte, eu falo para as pessoas, gente, vocês não têm que estar motivados, vocês têm que ter disciplina. Exato. Vai ter que fazer mesmo quando acha que não tem condições de fazer, mas aquilo precisa ser feito. Tem que ser feito. Porque é o que é bom para a empresa, não é o que é bom para o Ricardo, não é o que é bom para você, é o que é bom para a empresa, o que a empresa precisa. E o que a empresa precisa, nós temos que fazer. Entendeu? Deixa eu te perguntar, você falou então aí de um ponto interessante, da disciplina, da motivação, né? Você é um cara que sempre foi muito atleta. Sim. Né? Você sempre gostou muito de esporte, né? Arte marcial, tênis, né? Conta pra gente, a gente fala muito sobre isso aqui no G4 de forma geral, né? Como que gestão também é uma atividade de alta performance. Sim. Né? Não é somente uma questão intelectual, acadêmica, também é uma questão de alta performance mesmo. Sim. Então ter essa disciplina, ter esse vigor, ter essa né, motivação, né, saber usar a motivação, né? E também saber agir quando não está motivado, tem muito no esporte. Tem. Né? Porque o esporte tem dias que você quer treinar, tem dia que você não quer treinar. Mas se você está num campeonato, se você tem alguma coisa, você tem que ir lá e tem que fazer. Exato. Né? Conta um pouquinho aí o que é que isso aí influenciou também na sua jornada. Cara, influenciou muito. Eu sempre fiz muito esporte desde pequeno. Né? Eu lutei judô, eu joguei tênis muito tempo. Eu fazia todos os esportes dentro do colégio, eu estudei no Dante. Né? Então eu era goleiro do time de futebol de salão, eu era capitão do time de handball, era levantador reserva no time de vôlei. No basquete não sou muito alto, mas eu estava lá no banco dando uma beliscadinha. Né? Então onde eu podia, eu estava envolvido no esporte dentro do colégio. Né? Eu fui um acampante. Né? Tem um acampamento de um amigo nosso, da família do amigo nosso do Vívulo. Do Vívulo. Né? Que chama NR, né? Eu fui acampante desse acampamento. E é um acampamento muito focado no esporte. A gente fazia esporte o tempo inteiro. Né? Tinha as Olimpíadas dentro do acampamento, então você fazia todos os esportes, era sensacional. Né? Virei monitor desse acampamento depois, aí eu puxava os esportes com a molecada. Né? Lutei jiu-jitsu, fiz academia desde os 13 anos de idade e tudo mais. Então sempre fui muito esporte. Né? Hoje eu tenho 3 filhos, né? E os moleques fazem esporte desde pequeno. Então eu sempre eu tenho exemplos na família de familiares que são esportistas também, quase viraram profissionais em algum esporte. E você vê o seguinte, o desempenho das pessoas que foram criadas com o esporte lá na frente é totalmente diferente das pessoas que não foram criadas. Entendeu? Essa disciplina, o esporte traz essa disciplina. E eu sempre usei isso muito com os meus meninos. De falar assim, ó, vai começar, falar, não tô afim. Você fala assim, ó, cara, se você não tá treinando, o cara que vai ganhar de você tá treinando. Entendeu? Então vai treinar. Não tá afim, não tem problema. Vai lá e treina do mesmo jeito. Né? Então o esporte
Ajuda muito, sim. Eu acredito muito nisso. O esporte ajuda muito a trazer disciplina. Fernando é Felipe, que foi campeão? O Fernando foi vice-campeão pan-americano de taekwondo. Foi disputar o Mundial de Taekwondo nos Estados Unidos. Ele é faixa preta segundo Dan, né? O meu filho de 17 anos. Eu tenho o Fernando, o Felipe, que também é faixa preta, tem 13 anos. Né? Ele também já foi disputar o Pan-Americano. Né? E eu tenho o Luca, que tem 7 anos e hoje é faixa camuflado de taekwondo e com certeza também vai disputa campeonatos desde pequeno. Sim. Né? E com certeza vai fazer a estradinha junto com os irmãos. Né? O Felipe é um apaixonado por futebol, então ele faz parte do time. É o que quase quebra o pé do Alfredo, né? Não, esse foi o Fernando. Esse foi o Fernando. O Fernando foi que quase quebrou o pé do Alfredo. Essa história é legal, depois a gente conta essa história. Vamos contar, né? E ainda fez um caixinha. Né? Mas todos jogam bola, né? Também. O Felipe, eu gosto de falar que jogar bola é interessante. Eu sempre insisti muito que ele jogasse bola, porque além de ser um esporte, é um esporte que te ajuda a interagir com outras pessoas. Isso. Então você aprende também um pouco diferente da arte marcial. Exatamente. Né? A arte marcial tem muito foco da disciplina de você, o seu desafio próprio. Você se superar o tempo Exato. todo. Né? E o futebol foi uma característica que a gente sempre falou o seguinte: gente, tem que jogar bola, porque qualquer lugar que você vai ter uma rodada de futebol e você vai conseguir socializar com as pessoas. Né? Se você for muito ruim, vai pro gol, que nem eu, que sou goleiro. Entendeu? Mas vai lá e vai estar junto com a galera. Mas tá lá junto com a galera. E o goleiro é o mais quisto, né? Porque ninguém quer ser goleiro, então sempre tem espaço. Mas então o Felipe joga bola também desde pequeno. O Fernando também jogou no clube, foi do time do clube. O Felipe da seleção do clube e o Luca também é da seleção do clube de futebol de 7 anos. Então eles disputam campeonato interclubes com os outros clubes e tal. Eles são... Nossa família é bem competitiva. Eu tô vendo. Eu diria assim que ali ninguém gosta de perder nem para o ímpar. Eu tô vendo. Mas eu estimulei isso muito desde cedo. A disciplina do esporte. Foi o Luca que foi com a gente andar de kart também, né? O Felipe. O Felipe foi andar de kart. Fala, esse é uma figura, né? Cada um tem uma característica lá. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito apaixonado por toda a minha família. Né? Mas os meninos sempre foram muito influenciados a fazer esporte, porque eu acredito piamente que isso vai fazer uma diferença enorme na vida deles lá na frente. Então foi uma diferença para a sua carreira como gestor também, essa questão do esporte, né? Foi. Sempre fui muito esporte. Legal. E disputava muito esporte com meu pai. Desde ping-pong, tênis, o pau comia solto lá. Porque ali ninguém também queria perder para ninguém. Ali era um momento que não tinha hierarquia, né? Você podia ganhar dele. Até hoje na tranca, né? Até hoje na tranca, o bicho pega. O bicho pega. Muito legal. Cara, assim, é um assunto não tão relacionado à gestão, mas é legal de falar, porque fala um pouco da comunidade, né, do G4 Clube. Sim. Mas esse foi um episódio interessante, né? O G4 Clube, no final das contas, acabou virando, né, um grande grupo, né, de amigos, de pessoas que têm interesse. Virou uma big family também. Virou uma big family e tal. E em uma das edições do Class, que é o nosso encontro, né? Você levou os meninos, né? Levei os meninos. Levei a Dani e levei os meninos. Levou a esposa e os filhos. E o Fernando foi jogar futebol, né? Com a galera. Fernando foi. E o Luca também. O Luca tava lá no meio. De 7 tava lá no meio zanzando no meio da turma lá, tomando umas pernadas pra lá e pra cá, mas tava lá no meio se divertindo também. E o Fernando foi dividir uma bola com o Alfredo. Ele foi dividir uma bola com o Alfredo. E aí acho que o Alfredo pulou, a hora que o Fernando pulou junto, o Alfredo caiu em cima do Fernando de mau jeito, meio trombou, e aí acho que torceu o tornozelo do Alfredo. Né? E aí o Fernando é muito carinhoso, né? Então ele ficou todo preocupado com o Alfredo tava pistola, pé da vida. Imagino. Porque teve que sair do jogo, porque tava machucado, não sei o quê. E aí o Fernando foi lá ver com o Alfredo precisava de alguma coisa, né? Não precisava tal. Né? A hora que acabou, já foi embora, o Alfredo foi pra ambulância, tal, não sei o que, aí acabou, o Fernando também saiu, ficou ali meio que junto com o Alfredo para ver se precisava de alguma coisa ou não, né? Depois à noite nós fomos pro jantar, e aí tava a rodinha da turma lá, e falou assim, pô, Fernando, você que foi lá e machucou o Alfredo? Aí fala, putz, Fernando, tô preocupado, putz, fui eu, tal, não sei o quê. Aí os caras, pô, obrigado, cara, você ferrou o Alfredo, cara, mas
tempo que a gente quer forrar o Alfredo e não consegue e tal, não sei o que, pô, nós vamos fazer um Pix na tua conta. Pronto, aí começou, cara. Eu sei que o Fernando arrecadou, o Fernando é liso, né? Até eu fiz um Pix pra ele também. Acho que uns 10, 12 fizeram um Pix pra ele, todo mundo, e tem até hoje, os Pix estão lá, obrigado pelo ferrar o Alfredo, né? Algumas frases um pouco mais carinhosas, né? E aí eu sei que no fim, o Fernando também é muito esperto, na hora que tava todo mundo, o Alfredo tava lá tirando foto, ele falou assim, pô, só falta uma pessoa que não fez Pix pra mim. Aí todo mundo, quem que não fez? Ele falou, pô, meu pai. Aí eu tive que fazer o Pix pra ele, cara. Eu falei, pô, já pago tua mesada. Ele falou, não, mas isso é totalmente diferente. Isso é outro business. É outra história. A gente não podia oferecer dinheiro pra ele machucar o Alfredo, mas aconteceu. Mas a recompensa é justa. Já que aconteceu. A recompensa é justa. A recompensa foi justa. E depois quase ganhou o prêmio do membro quebrador lá, pro Alfredo, no dia dos prêmios. Uma brincadeira aqui para contar, para descontrair um pouquinho, mas que traz um pouco dessa questão que você já mencionou até, né? De como é fazer parte do G4 Clube, né? Eu acho que é uma curiosidade de muita gente que até nos acompanha aqui, que é realmente essa, né, uma fraternidade, né? Virou a Lu, né, Fonseca, inclusive, ela fala num dos nossos vídeos lá, ela fala que, cara, uma das coisas mais legais que ela enxerga no G4 Clube é esse senso de gratidão, né, que há entre um membro e o outro, e poder se ajudar, que não tem resposta que fica sem no mínimo ser abordada, né? Acho que uma característica ímpar que tem no clube que a gente fala, na nossa comunidade, desde o início, quando as pessoas ainda nem tinham toda essa proximidade, se você colocasse no nosso grupo qualquer necessidade, na hora tinha umas 10 pessoas ali tentando ajudar, ver o que podia fazer. De um telefonema, de um conselho, do contato. Que foi. Cara, até mega de Covid a gente dividiu no grupo lá para poder ajudar as pessoas e tal. E falar para você, é uma ajuda legítima, né? Sem interesse, sem ter nada de troca. Não é uma ajuda interessada. Verdade. Né? É uma ajuda muito legítima que tem entre as pessoas do clube. E eu sempre falei, isso para mim é uma das características mais importantes do clube. E isso funciona muito bem quando a gente faz os meetings e os board meetings, principalmente. Né? Ali é o único fórum que eu conheço onde nenhum empresário tem receio de chegar e falar, gente, eu preciso de ajuda. Eu tô ferrado nisso aqui, eu tô errando nisso aqui. O que eu posso fazer de melhor? Ali não tem ninguém, eu pelo menos não me lembro de presenciar ninguém que chega lá e fala assim, eu sou o bonzão disso, eu sou o ferrado disso. Se chega, eu já sou o bambambam já é deixar de lado, lá, né? E aprende rápido. Exato. Então, assim, e isso ajuda muito na velocidade exponencial de aquisição de conhecimento. Sim. Porque uma hora chega até difícil, porque é tanta informação que você tem que saber filtrar o que você... Para que lado você vai, porque tem muita informação, né, dentro do grupo, dentro das pessoas, né? Mas tem realmente uma questão genuína das pessoas de querer ajudar e da simplicidade, da humildade de pedir ajuda. Sim. Né? Então, muitas pessoas às vezes falam assim, mas você faz parte do clube, você vai lá, você fala, não sei o quê, né? Falou assim, parece que é lavagem cerebral. Eu falei, cara, não é. É um fórum legítimo de pessoas que se ajudam sem nenhum interesse por trás. Óbvio que existe network, óbvio que existe negócio, mas se não tiver negócio, tudo bem. Exatamente. Né? As pessoas estão lá e eu vejo que as pessoas doam muito mais do que recebem. Sim. Entendeu? Doam muito mais do que recebem. E não tem vergonha de pedir ajuda. Ninguém lá tem vergonha de falar, pô, tô ferrado com isso. Eu falo, eu por mim mesmo, né? Que eu sou um dos mais velhos do clube, já fui para lá, fui para cá, tomei paulada, etc e tal. E continuo aprendendo muito. Eu que gosto de perguntar, então nem se fala, né? Continuo aprendendo muito porque, cara, não tem problema nenhum de chegar lá e falar, turma, sem nada. Preciso de ajuda aqui. Aliás, isso foi uma das coisas na imersão que eu quase tive que sair com dicionário, né? Porque na hora que você chegava na imersão, eu que estava 20 anos fora do game, né? Eu olhava lá e falei, gente, termos, meu Deus do céu, que eu tô totalmente desafiado. Cara, eu virei um dinossauro e nem sabia, né? Então, acontece muito isso. É impressionante, é impressionante. Para quem estava muito fora do nosso business, que você acaba não convivendo com esse tipo de informação, então isso também foi muito importante para mim, para atualizar em termos de gestão, até talvez para a próxima geração, para poder conversar com os caras que estão vindo. Hoje você vai falar com a molecada que está vindo mais nova, ou que tem experiência em outros lugares. Imagina eu trazendo uma pessoa importante que teve uma experiência numa multinacional, etc. O cara chega falando coisas que eu não vou nem saber
conversar com ele sobre o assunto, né? Se eu não estiver bem capacitado. Sim. Né? Você não tem nem como reter uma pessoa dessa. Verdade. Então, é importante você estar preparado. É muito do que a própria... Nossa, esqueci o nome dela agora, da Regra Não Ter Regra. Erin Meyer. Da né? Erin Meyer, é muito que a Erin Meyer falou pra gente lá, inclusive, fala no livro dela, né? Densidade de talento, né? Gente boa quer estar com gente boa. Exatamente. Você contrata às vezes você tá, putz, não consigo reter um talento de uma pessoa fora da curva aqui. Pô, ele é o único fora da curva? Ele interage com outros que também são fora da curva? Ele tem alguma coisa para aprender junto com você também, Quem é fora da curva quer estar sempre aprendendo. Né? Exato. Se ele tá lá e não tá evoluindo, não tá aprendendo, você não vai segurar esse cara. Muito isso. Então, assim, a questão de você, eu sempre falo, né? Quando a gente está ensinando a gente aprende dois. Né? Então, assim, a questão de você estar absorvendo conhecimento para poder trocar com novas gerações, com pessoas que têm mais conhecimento, aquela questão da gente ser sempre o pior da mesa, né? Isso. É muito importante isso, você ter conhecimentos atualizados para você poder participar da mesa, pelo menos, Exato. Né? Entendeu? Porque não adianta você ser o pior da mesa, mas também não Tudo tem a menor bem ideia ser do o que pior, tá falando. mas tem que estar contribuindo. Não né? adianta você ser o pior da mesa chinesa falando português. Né? Você tem que ter condições, você tem que fazer o esforço. Isso. Essas coisas não vêm de graça, né? Não. Você tem que fazer o esforço. Isso, assim, em toda a minha jornada, né? Desde quando eu comecei a varrer o chão de fábrica, eu sempre falo para as pessoas, cara, não tem nada de graça na vida, né? Às vezes o pessoal brinca, segunda geração, é herdeiro, tá tudo fácil. Cara, não tem nada de graça na vida. Não tem. Né? Você tem que conquistar cada centímetro e para você estar numa mesa boa e ser o pior da mesa, você também tem que conquistar aquele pedaço. E isso depende de você. Depende totalmente de você. Com certeza. Irmão, que papo fantástico. Adorei. Mas me conta pra gente, né, já seguindo aqui a linha para encerrar, já que você é um cara muito estudioso, né, e que gosta realmente de ler, de estudar, de buscar informação, conhecimento, compartilha com o pessoal aí o que é que você viu aí nos últimos 2, 3 anos aí, né, que você tem trazido essa transformação para o seu negócio. O que é que você leu aí de 1, 2, 3 livros ou conteúdo ou alguma coisa que você absorveu e que realmente te ajudou a fazer uma diferença no seu negócio ou em você? Tony, assim, eu sou ruim de lembrar de nome, tá? Eu tenho essa deficiência, eu sou muito ruim de nome, realmente, tá? Mas alguns livros, o livro da Erin foi um negócio emblemático sobre, né, como você mudar a cultura ou dar liberdade para as pessoas construir dentro da sua empresa, quando a gente estudou todos os cases do Netflix. Isso. Né, é importante, acho que o livro, né, sobre a aplicação dos KPIs, né, que a gente tem ali da aplicação no Google, né, como eles fizeram no Google, toda a história de você colocar os KPIs, como você faça toda aquela metodologia que nasceu na Intel, né, e a aplicabilidade disso. Só para você ter ideia, esse livro, eu tô com 20 livros dentro da empresa, distribuindo o livro para todos os meus liderados, etc. e tal. E nós estamos estudando o livro para ver a melhor forma de poder tá aplicando essa metodologia dentro da empresa. Também foi um livro muito importante. Tem um livro que eu gosto muito. Esse é o How to Put Manager? Né? Não. É o... Putz, eu falo que eu sou ruim de nome. É o livro do... Do OKRs? Do OKRs. Ah, tá. Desculpa, tô falando do OKRs. Measure What Matters. Isso. Measure What Matters. De todos os OKRs. É isso. Do John Doerr. Muito bom. De OKR, não dos KPIs. Muito bom. Né? É muito bom. Depois nós estamos falando... Teve um livro que eu gostei muito de ler, que era sobre o presidente da Disney, que acabou de voltar agora. Sim, ele voltou, verdade. Que tem histórias fantásticas, principalmente dos desafios que ele teve, das fases mais difíceis que ele teve dentro da Disney. Você tem aprendizados muito bons lá de como ele fez acontecer, fez a mudança da Disney mais para o mundo digital, não só dos parques e todo o processo que ele teve, né? Tanto é que a Disney agora não estava indo bem, trouxeram ele de volta para colocar a Disney no rumo de novo, né? E eu leio muitos cases. Eu não lembro o nome, mas eu sei o nome do... É o Bob Iger, né? Bob Iger, exatamente. Mas eu não lembro o nome do livro. Eu também não lembro o nome do livro. A gente vai pesquisar e botar na descrição Então aqui. Eu diria o seguinte, acho que o livro da Netflix como cultura é fantástico. O livro do Measure What Matters sobre os OKRs é mandatório, né? O livro do Bob Iger, ele é inspirador. Sim, legal. Tá? E eu acho que o livro também, que para mim foi muito bacana, foi que nós tivemos, inclusive, um class com ele do Homem do Submarino lá, que foi
sobre a história dele, de como ele fez a gestão dentro do submarino lá nos Estados Unidos, quando ele foi tocar um submarino que ele não tinha o menor conhecimento sobre como é que era o submarino da história do Santa Fé. Né? Tô tentando lembrar o nome do... Turn the Ship Around. Turn the Ship Around, exatamente. Tem um outro livro dele também. Foi o Boyer também, que trouxe para nós esse insight. Exatamente. Né? Tem um outro livro dele que é A Linguagem do Líder, alguma coisa assim. Mas o Turn the Ship Around é o que ele fala do submarino. Exatamente. E assim... Capitão David Marquet. Exato. E aí tem um negócio interessante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, mas eu tenho dificuldade de ler. Né? Eu começo a ler, meu olho começa a lacrimejar e me dá sono. Eu também. Eu já fui no médico para ver se eu tenho problema na vista, que se é alguma coisa, não sei o que, se é óculos, né? Eu começo a ler, meu nariz começa a correr, meu olho enche de lágrima e aí me dá sono. Eu não tenho sono para nada, eu sou difícil de dormir, mas eu começo a ler e me dá sono. Então, graças a Deus, o audiobook hoje me ajuda bastante. Entendi. Né? Eu faço bastante estrada, sabe disso? Sim, então eu ouço muitos livros. Né? E às vezes já teve vários cases, às vezes eu tô ouvindo, eu tenho um insight interessante, eu paro na estrada, anoto um insight ali, depois continuo a minha jornada. Então eu não só leio o livro, como eu ouço muito conhecimento. E hoje a gente tem muito conhecimento nos próprios podcasts e tudo mais. Então assim, você tem que saber dosar e tirar um pedaço de cada um. É muito do que você já falou aqui. A questão, o conhecimento está aí, para quem quiser. Não tem mais essa de que, para ter conhecimento eu preciso ser membro do clube, eu preciso fazer o G4. Não, o conhecimento está aí. A gente né, mapeia bem, faz uma bela curadoria, né, coloca um formato legal de você entender e entrega. E por isso que a gente cobra o que a gente cobra. Mas o conhecimento está aí para qualquer um. Não, e Tony, eu sempre falo, sabe o que eu falo muito para as pessoas e falo para os meus meninos? Falo assim, na vida, 90% é querer. Exatamente. Os outros 10% é o como. Exatamente. Então, o como você vai dar um jeito. Se você quiser, você vai arrumar o como. Então, assim, as desculpas de, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para ler. Às vezes eu não tenho tempo para ler, então eu ouço. Né? Então, assim, se você quiser se capacitar, se você quiser ser um melhor líder, se você quiser buscar melhorar, tem como fazer. Mas precisa querer. Sim. Se você não quiser, esquece. E o querer está muito relacionado ao que você falou, né? Tem dias que você não vai querer. Não. Mas se você realmente quer, você não vai estar motivado, né? Não. Mas se você realmente quer, não importa. Você querer fazer não tem a ver com você querer no dia. Isso. Né? Isso tem a ver com a jornada. Não tem a ver com o dia só. Né? Eu falo muito, tem a ver com o filme, não tem a ver com a foto. Né? Então, assim, você tem que querer para valer mesmo. Os desafios estão aí, todo mundo tem desafio o dia inteiro. Então, você não pode se prender às suas próprias desculpas para não fazer acontecer. Perfeito. Então, queira e corra atrás, que as coisas acontecem. Eu falo para as pessoas correr na frente, quer dizer, quem corre atrás não chega. Então, corre na frente, corre na frente que tá tudo certo. Fantástico, irmão. Que belo bate-papo, adorei. Obrigado. Eu queria, antes de encerrar, e eu vou pedir licença para você e já vou pedir desculpa para Dani, mas qual dos três que eu tenho aquele apelido carinhoso? É o Felipe ou é o Luca? Qual? O que eu chamo de terrorista. É o Felipe. É o do meio, é o Felipe. O Ferreira é o terrorista. Dá um recado pra ele. Felipe, vamos marcar aí um próximo kart aí pra gente ver. Ele vai. Tirar essa dúvida aí de quem é melhor. Ele vai. Enquanto ele não ganhar, ele não sossega. Taekwondo eu nem... Não, Taekwondo é melhor não. Já fui faixa amarela, mas chega. Não, Taekwondo melhor não. Mas no kart, então, tamo lá. Vamos lá. À disposição. Irmão, obrigado pelo papo. Imagina, eu que agradeço. Queria dar aí algum último recado, dizer alguma coisa aí pro pessoal? Assim, primeiro agradecer vocês pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer os meus membros, meus colegas de comunidade, porque eles foram imprescindíveis, fantásticos e são no meu desenvolvimento e aonde eu quero chegar. Eles são ferramentas importantes para mim, fora todo o carinho, a amizade que a gente tem. Né? Então, agradecer genuinamente toda a gentileza que eles têm em estar ajudando e disponibilizando conhecimento. Né? Agradecer meu pai, que foi minha inspiração, tenho muito respeito com ele e me ajuda muito até hoje. Né? E toda a minha família, minha esposa, que você sabe, minha esposa é minha maior motivação, meus meninos, para acordar todo dia com toda a disciplina e fazer o que tem que ser feito. É isso aí. E a gente sabe que não é fácil. Não, né? Nada fácil. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Mais um episódio fantástico aqui. Não esquece de seguir a gente, @G4 Podcasts. Me segue também lá, @Tony Celestino, o G4 Clube, o G4 Scale. Tem tudo lá para vocês seguirem. E queria também pedir aí para você divulgar seus arrobas aí da Fortemil, da Plastimil. Pode seguir o @Fortemil, @Plastimil no Instagram e no LinkedIn. Né? Quem quiser me seguir, meu arroba é @Ricamazon.
o meu Instagram, e da loja da minha esposa, que é o @ValênciaOficial. Né? A gente falou disso muito, mas ela tem um business de camisas e banho de alto luxo. E lá eu falo assim, é meu terceiro emprego. Eu tento ajudar lá onde eu posso. É o conselheiro lá. Vira e mexe, sábado e domingo eu tô lá, eu falo que o meu trabalho, o meu nome é conselheiro. Família empreendedora, né? Mas na verdade o meu cargo é corneteiro, que é muito melhor, né? Se ficar lá eu fico cornetando e deixo a turma maluca. Mas a gente faz com muito amor e muito carinho. E eu uso também muita coisa que aprendi aqui com vocês. Com certeza, com certeza. Tá bom. Obrigado então de novo, mas um abraço aí pra Dani, um beijo pessoal. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado.